Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica. Se você é novo por aqui, vou pedir para você já ir se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça e seja divulgado para outras pessoas. Comente aqui, aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você gostaria de tirar e a gente vai estar se esforçando para atender seu comentário aí. Inclusive, seu comentário também pode te levar para a Conferência de Jovens da Fiel no próximo ano. Vai estar passando um card onde eu estou explicando toda a regrinha para você participar também. Antes da vinheta, vou estar passando o vídeo da Fiel também para você sentir aquele gostinho maior e sentir o desejo de comentar, de participar. Antes de mais nada, também eu quero falar com vocês o seguinte: hoje estamos iniciando na carta de 1 Coríntios. Como eu já tenho falado nos últimos estudos, finalizei Jonas semana passada e agora a gente vai iniciar 1 Coríntios até chegar no post, né, na publicação que eu comecei a pregar na igreja esse ano. E na verdade eu já tenho pregado na igreja 1 Coríntios, mas somente esse ano eu comecei a postar aqui no canal. Então, até chegar nesse texto, a gente vai estar estudando juntos aqui. E quando eu chegar nesse texto, aí eu vou estar procurando outro livro para estudar. E 1 Coríntios vai ser postado novamente, conforme eu já havia postado. Às vezes só nas quartas-feiras, quando eu pregar. Beleza? Vamos então assistir esse videozinho da Fiel, depois vai para a vinheta e nós vamos para o estudo, que é o que mais interessa. Sejam praticantes da palavra. O ouvinte não praticante é como aquele que olha seu rosto em um espelho, mas logo se esquece de sua face. Espelho, espelho meu, existe alguém mais esquecido do que eu? Na provação desaprendi a sabedoria, na tentação abandonei minha companhia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais desaventurado do que eu? Este quarto pela língua incendiado, estas paredes, grilhões e cadeados. Espelho, espelho meu, permita-me ver além para aquele que reviveu, o justo, que ora por alguém como eu, intercessor, que a minha alma converteu. Espelho, espelho meu, no reflexo, quem vejo senão aquele que por mim morreu? A misericórdia, o juízo venceu. O Rei me chamou para perto de Deus. Conferência Fiel Jovens, 2023. A vinheta já rodou e nós vamos agora para o nosso estudo. Lembrando que quando eu prego na igreja, o sermão dura em média meia hora, mais ou menos. E eu vou então tentar fazer esse estudo um pouco mais compacto, para que a gente possa seguir esse padrãozinho de média 10 a 15 minutos na devocional, beleza? O texto de hoje, então, na minha versão NVI, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 17. O título, como vocês devem ter visto aí, chamado para proclamar o Evangelho. Diz assim na minha versão NVI. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, e ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos,
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, solicito a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Oremos. Senhor, Tu és soberano e nós rendemos graças a Ti. Conduza-nos, Senhor, nesse estudo, mais um livro da Bíblia que nós estamos estudando juntos. Esse assunto, Pai, eu já preguei na igreja há um tempo atrás, mas a cada vez que a gente pega para ler, para estudar, as reflexões soltam aos nossos olhos o entendimento mais claro da Tua palavra e que eu possa estar capacitado para glorificar o Teu nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o título, então, chamado para proclamar o Evangelho. A carta de Paulo, eu já devo ter falado algumas vezes na igreja, mas vocês ainda não ouviram isso, mas a carta de Paulo é uma carta de correção à igreja de Corinto. Paulo ele se posiciona contra algumas questões, sobre algumas divisões, exortando, ensinando, tratando aqueles pecados para que a igreja possa, então, se fortalecer com base simplesmente na palavra de Deus. Ela foi escrita cerca de mais ou menos 53 a 50 anos depois de Cristo, ou seja, Paulo escreveu 53 a 54 anos depois de Cristo, após a sua conversão, é claro. Ela foi escrita também principalmente a gentios, né? Nós sabemos que no Antigo Testamento existem os judeus, que são da tribo de Judá, aqueles que de fato são os escolhidos, mas também Cristo veio para os gentios, ou seja, para resgatar aqueles que estavam desviados, aqueles que não faziam parte da aliança. Então essa carta é para os gentios de Corinto, ou seja, as pessoas pelas quais se converteram com a pregação de Paulo diante do Evangelho. E aí ele formou a igreja de Corinto e agora ele está enviando a carta a essas pessoas para que elas possam ser exortadas quanto aos seus pecados. Nós vimos aqui no texto divisões e aí com essas exortações a igreja vai sofrer grandes mudanças. Como Paulo sempre faz nas suas cartas, ele sempre inicia com saudações. Então nos versículos 1 a 9 nós temos as saudações, orações e ações de graças, onde ele chega enviando a carta se apresentando para a igreja, onde ele envia a carta honrando alguns nomes aos quais o auxiliam nessa jornada, no seu ministério. Ele dá ações de graças, ele faz uma apresentação à sua carta. Então, para aqueles amantes de língua portuguesa, quem faz redação nós temos início, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nas suas cartas, Paulo sempre faz isso. Ele introduz com ações de graças, com saudações, com orações, ele desenvolve o assunto que ele quer tratar e, ao final, nós vamos observar também que ele sempre finaliza o seu contexto final. Então, nos versículos 1 a 9, nós temos essa introdução, essa ação de graça que ele, de fato, trata com a igreja. Irmãos, vocês vão até ouvir um barulhinho do papel, porque, de fato, eu estou pegando exatamente o sermão que eu preguei na igreja, então eu vou estar folheando o papel sim. Claro que a gente sempre dá uma avaliada para a gente não fugir do contexto, alguma coisa que alguma heresia contada, né? A gente vai corrigir isso, mas vocês vão estar estudando comigo justamente aquilo que a minha igreja já pôde presenciar. Então, dando sequência aqui agora nos versículos 10 a 13, Paulo ele agora apresenta aqui para a igreja essa divisão que existe na igreja. Uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros até mesmo de Cristo. Mas olha só, Cristo não está dividido. Então Paulo ele chega já dando essa pancada nos seus irmãos de Corinto, informando que, olha só, todos nós somos apenas instrumentos daquele que é maior.
daquele que de fato morreu, foi crucificado para nos resgatar. Então, Paulo ele traz essa introdução. Afinal, foi Cristo que morreu na cruz, foi Cristo que ressuscitou vencendo a morte. E não fui eu, não foi Apolo, muito menos Pedro. Então, vamos acabar com essa divisão para que a gente possa crescer juntos em comunhão. E nos versículos 14 a 17, nós temos a grande missão do apóstolo, ou nesse caso, para nós, do discípulo. Nós fomos chamados para proclamar o evangelho. Paulo mesmo ele fala que ele não foi chamado para batizar, ele foi chamado para anunciar as boas novas. E assim, nós podemos entender que nem todos vão ter o privilégio de batizar, mas todos nós temos a obrigação de proclamar as boas novas do Senhor, para que assim como eu, Marcelo, sou salvo em Cristo Jesus, outras pessoas também, através da minha vida, possam também conhecer a Cristo e serem salvos. Com base em tudo isso, nós vamos para as aplicações que ficam da seguinte forma. Saúdem, orem e deem graças ao Senhor em todo o tempo. Quando se fala em tempo, a gente pode avaliar agora o quanto a gente valoriza o nosso tempo pós-pandemia, durante e pós-pandemia. Sempre vivendo naquela correria. Inclusive, quando eu preguei isso aqui, foi antes mesmo da pandemia. E foi no dia, se não me engano, 13 ou 14 de janeiro de 2019. Eu vou estar confirmando aqui. Vai estar passando aqui na telinha a data certa, tá? Na edição eu vou estar passando a data certa. Mas eu preguei em janeiro de 2019. E naquele tempo a gente falava muito na correria. E hoje ainda falamos nisso. Mas mesmo em meio à correria, a pandemia nos ajudou a controlar nossos ânimos, a entender que o tempo é muito agradável. Mas independente da correria, devemos saudar, devemos orar e dar graças ao Senhor. Que a pandemia não nos atrapalhe de reconhecer quem é Deus e o que nós fazemos é somente pela permissão dele. Segunda aplicação, faça da sua diferença não uma divisão, mas união. Paulo ele tratou aqui sobre as diferenças de cada pessoa na igreja. Então, nós somos diferentes uns dos outros. Então, faça da sua diferença não uma divisão, mas união. Eu não sou igual aos meus irmãos na igreja. Nós somos cada um diferente do outro. Mas nas nossas particularidades, devemos gerar união e não divisão. É o que acontecia na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Outros até, eu sou de Cristo. Cada um nas suas diferenças. Irmãos, devemos estar unidos em nossas diferenças. E não uma divisão. Até porque nosso corpo são formados de membros diferentes uns dos outros. E assim nós somos um corpo perfeito. Então, que a sua diferença seja uma causa de união e não divisão. Terceira e última aplicação. Descubra o seu chamado e sirva ao Senhor. Eu tenho lido um livro agora, sobre o seu chamado, Eu sou chamado, essa é o verdadeiro título do livro. Eu sou chamado, onde eu entendi como chamado pastoral, então o meu pastor me indicou a ler esse livro para que eu possa tirar algumas dúvidas. Mas independente do meu chamado pastoral que estou avaliando se é isso mesmo, qual é o nosso chamado principal? Nós somos chamados para sermos salvos em Cristo Jesus e anunciar as boas novas. E que a gente possa, então, descobrir qual é o nosso chamado e servir a Jesus, servir ao Senhor. Qual ministério eu vou servir? Para que Jesus me salvou? Então, descubra o seu chamado e sirva ao Senhor. A grande ideia fica da seguinte forma. Fiel é Deus que nos chama à comunhão para, em nome de Jesus, anunciarmos as boas novas. Eu vou repetir. Fiel é Deus que nos chama à comunhão para, em nome de Jesus, anunciarmos as boas novas. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.